eu sou Rubens Lessa Carvalho, eu sou empresário, especialmente do setor de transporte de passageiros. A sede do nosso grupo é em Minas Gerais, é o Grupo Saritur, é um grupo familiar que atua no transporte intermunicipal de passageiros, transporte metropolitano de passageiros, transporte urbano de passageiros e ligações interestaduais também. Somos irmãos, que somos sócios da empresa, e quando, no início da minha carreira como estudante, eu sou formado em engenharia elétrica, mas nunca trabalhei com engenharia elétrica, sempre dediquei ao transporte de passageiros e entidade de classe. Entrei como presidente do SIDPAS, Sindicato de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais. Depois eu fui para o Sindicato de Transporte Metropolitano, o Sintran, estou na presidência até hoje. É a Federação de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, também sou presidente. E sou presidente da Seção 1 de Transporte de Passageiros da CNT. A minha carreira, então, foi sempre dedicada ao transporte público de passageiros e dedicando ao setor. O transporte de passageiros, ele é regulado, né, normalmente, no Estado de Minas Gerais, todas as empresas têm contratos de concessão com transporte público de passageiros com o Estado, com os municípios que têm, e de poucos estados do Brasil que têm contrato de concessão em vigor. Nós temos contato diário com os órgãos públicos. Eu costumo dizer que o concessionário de serviço público é quase como um funcionário público, porque ele segue normas, contrato, tem a obrigação dos horários a ser cumprido, tem que medir sua eficiência. No caso do meu grupo, eu trabalho em várias cidades do município do interior de Minas Gerais, com todas as 3 do Vale do Aço, sul de Minas, Varginha, Lavras, região metropolitana de Belo Horizonte, Itaúna, e no transporte metropolitano. Nos municípios, além de você ter o contato direto com o prefeito, ainda tem sempre as câmaras municipais, algumas interfaces e a imprensa local também, que cobra, de modo geral, de todo mundo que trabalha no serviço público. No Estado, é a Assembleia Legislativa, mas um contato menor, mais ao governo do Estado mesmo, que você trabalha. E pelo sindicato faz parte, e pela federação, mas é mais a função sindical, a gente tem, além de cuidar do regulamento dos contratos, você ainda tem a parte toda de negociação coletiva de trabalho com os trabalhadores. É uma constante no nosso dia a dia, que a mão de obra é importante demais no setor de transporte de passageiros. Você tem um treinamento muito grande, porque você trata com pessoas, então você tem que investir muito no recurso humano das empresas e no trato pessoal delas, como que ela vai tratar o dia a dia, suportar as críticas, que são muitos. E no transporte urbano, nós temos uma dificuldade muito grande, que é a falta de prioridade para as vias públicas para o transporte coletivo de passageiros. Você, para fazer um transporte de qualidade, recente pesquisa que a CNT soltou, que nós já debatemos bastante, mais ou menos 70% não depende das empresas de transporte de passageiros, das concessionárias. Depende da infraestrutura viária, depende de vários fatores, não é só a empresa que dá conta de resolver os problemas sozinho. E no Brasil, nós temos hoje um fator da gratuidade. É justa, mas quando criou a gratuidade de 65 anos para as pessoas, a expectativa de vida de um cidadão brasileiro é 67 anos. Hoje ela está em 77 anos. Portanto, um benefício que era para 2 anos, em média, de vida do cidadão, já está hoje em 17 anos. E essa ponte de custeio causa só no passageiro pagando da tarifa. Por isso que o transporte vem perdendo competitividade, porque quem anda em pequena distância está andando no aplicativo, quem tem um vale transporte para andar, ele tem que pagar toda essa gratuidade, toda essa ineficiência, e quem paga o aplicativo nas linhas de menor percurso são as linhas que davam maior rentabilidade para custear as maiores distâncias. Então teve um desequilíbrio muito grande. Nós viemos perder muito passageiros de 2014 para cá, até antes da pandemia. O setor, a nível nacional, tinha perdido de 25% da sua demanda, e a partir da pandemia, agravou muito mais. Chegamos na pandemia a transportar 20% que transportávamos em 2019, com a obrigação de rodar com o carro vazio, andar de qualquer forma. Isso envelheceu muito a frota das empresas, trouxe um desequilíbrio de contrato muito grande, e que viemos buscando, tentando resolver isso com os governantes, esse reequilíbrio decorrente da pandemia para podermos ter continuidade de investir na formação de mão de obra e na renovação da frota.
frota de veículos evoluiu bastante. Aí veio o Euro 6, que polui 76% a menos que um Euro 5 e quase 100% a menos com o Euro 2, um do início. Então, essa questão da frota nossa é muito discutida hoje, a questão ambiental. É importante, nós sabemos disso, mas nós temos que definir nossa matriz elétrica de acordo com o nosso país. Se vai ser elétrico, se vai ser hidrogênio verde, se vai ser o próprio Euro 6, que já polui muito menos, porque o custo de um veículo, ele pesa significativamente na composição do preço da passagem. E o veículo elétrico, ele custa 3 vezes mais que um veículo a diesel inicialmente. Ao longo do tempo, com sua manutenção que é muito inferior a diesel, até porque o veículo a diesel tem em torno de 480 componentes, o elétrico em torno de 26, mas o investimento inicial é muito mais alto. Então, para fazer um transporte de qualidade, nós precisamos preocupar com o meio ambiente, precisamos principalmente preocupar com a infraestrutura, faixa exclusiva e corredor exclusivo para ônibus. Em qualquer lugar do mundo que a gente viaja, qual que é a preocupação das pessoas? Chegar mais rápido no seu trabalho, seu médico, consulta. O tempo é muito importante. Você pega um ônibus, coloca nele cheio de passageiros e fica parado no trânsito misto, disputando com um carro pequeno, particular, ele não está fazendo o papel dele de transporte público e coletivo de passageiros. E contribuindo terrivelmente para o meio ambiente ficar cada dia mais complicado, porque um automóvel, ele, com o número de passageiros que transporta um ônibus e um automóvel, o ônibus polui muito menos mesmo. Quando nós estamos falando em tecnologia para o meio ambiente, nós temos que ampliar mais o debate dependendo da situação da matriz energética de cada país. Lógico que a gente não fabrica no mundo veículos só para um país. Então é uma tendência mundial. Há 2 anos, a última feira lá na Alemanha, de transporte público de passageiros, você já tinha nada diesel lá. Você tinha quase tudo elétrico e hidrogênio verde, né, e o H2O, né, hidrogênio. Então, alguns lançamentos pequenos, que é bem mais caro que o elétrico. Mas, hoje, com quase todos esses países, para gerar energia elétrica, depende de combustíveis fósseis. Então, essa questão da eletricidade. Primeiro, São Paulo soltou uma norma lá, só ia entrar carro elétrico. A cidade não aguentou, né? Não tinha infraestrutura de recarga desses veículos, fora o alto investimento que e também a questão também de gerar essa energia e distribuir, que nós não estamos preparados para isso. O automóvel avançou muito mais rápido, que é um carro mais barato do que um ônibus que hoje um veículo elétrico é quase 4 milhões de reais. Então, assim, você vai comprar um tanto de carro desse elétrico, além desse grande investimento, e já que eu citei São Paulo, tem uma crise lá, ficou sem luz um tanto de dia. Como é que vai fazer com esses carros para rodar e ser reabastecido? Né? Então, faltou energia, ele não tem autonomia tão grande. Para viagens de longa distância, você ainda não tem pontos de recarregamento rápidos. Você vai ter uma autonomia de 200, 300 quilômetros, então ele só vai funcionar em torno de veículos no perímetro urbano mesmo. Mas tem que avançar a tecnologia e precisa de termos de geração de energia elétrica e distribuição, e infraestrutura de recarregar esses veículos também. Belo Horizonte, cidade que eu atuo, tem uma empresa que tem 270 ônibus dentro de Belo Horizonte, está para colocar 100 ônibus elétricos num sistema de 2.700 ônibus. Mas, o quê? 100, 2.700. Nós estamos falando aí nem de 5%, né? Então, assim. Mesmo assim, ainda está escolhendo as linhas, roteiros, que ele tem topografia que suporta e, principalmente, no transporte, nós temos muito problema da criminalidade, quando tem alguma coisa que acontece, que uma pessoa do crime organizado, a polícia tem um problema com a polícia, queima ônibus, queima tudo. Queima um carro de 4 milhões de reais, não é brincadeira, né? E não se faz seguro para veículo, para ônibus. Quem banca isso são as empresas. Então, assim, é uma preocupação que nós temos constante, mas a tecnologia no transporte, vamos mudar um pouco aqui, não é só o veículo. Hoje, em quase todas as cidades, nós temos a tecnologia no aplicativo para falar com o passageiro que hora que o ônibus dele está chegando, aonde que o itinerário que vai passar, qual é o ponto mais fácil dele pegar o ônibus. Todos os ônibus hoje, em quase todas as cidades, com bilhetagem eletrônica, que não usa quase dinheiro dentro dos ônibus, são monitorados por GPS, por câmera de segurança. Então, investiu muito dentro do veículo. Então, esse veículo que está andando hoje tem muito valor agregado de tecnologia dentro dele.
por isso encareceu bastante o preço do veículo. Então, fora o preço do fabricante, agrega-se muitos valores para facilitar o deslocamento do usuário de modo geral, que é a facilidade para ele pegar ônibus, a facilidade para ele adquirir o crédito eletrônico, facilidade para ele andar rápido no seu embarque e desembarque. E para isso as empresas precisam ter segurança jurídica para investir. A nossa formação de mão de obra, ela usa muito o sistema CES-Senat, onde tem simulador de direção, que a carga também usa, todos usam, e forma-se muita mão de obra nos cursos de mecânica, de elétrica e principalmente assistência que dá, agregando valor para ele e a sua família na questão da saúde, né? Tratamento de odontológico, nutricionista, psicólogo, um apoio importante que o CES-Senat veio a trazer para o setor do transporte de passageiros. Mas as empresas, mesmo antes e até hoje, investem muito nisso. Nossas empresas normalmente oferecem plano de saúde para todos os funcionários e todos os seus familiares. Odontológico, tem umas que oferecem, mas muitas usam a estrutura do CES-Senat. Nós temos benefícios distributivos que a alimentação significativo também, porque ele ajuda. Ele costuma dizer que o motorista deixa com a família, o ticket. Fica com a esposa, com a família dele, e ele está garantido ali, pelo menos, o que ele comprar todo mês, né? E a formação da mão de obra, quando hoje quase não existe mais cobrador, auxiliar de viagem no transporte público, em função da tecnologia, né? O cobrador perdeu muita função dele, parou de ser atrativo. Aí também nós perdemos um pouco da formação de mão de obra que vinha do cobrador. Não está fácil hoje arrumar motorista profissional. Então, tem várias empresas fazendo vários trabalhos de formação de motorista, escolinha, põe como manobrista, vem promovendo ele. É uma falta mesmo de mão de obra, né? Você pode ter certeza que quase todas as empresas do Brasil estão faltando muito motorista. Nós temos aí as cotas dos jovens aprendizes, todas as empresas têm muito jovem aprendiz, e estão fazendo esses programas de estimular o jovem a vir ter uma profissão. Mas tem também uma limitação. Para dirigir ônibus tem que ter um certo tempo de carteira dele, a idade dele, né? Então, isso também tem que olhar. Nós estamos até trabalhando nisso a nível de ver se consegue baixar essa idade para dirigir ônibus, o tempo de carteira, porque senão ele vai para outros ramos, não volta mais para o ônibus, ele vai para outro trabalho, né? Então, principalmente em função dos trânsitos congestionados na área urbana, não é muito fácil achar gente com muita atividade para dirigir ônibus. Olha, o setor de transporte de passageiros, como ele usa bastante combustível fóssil, ele, né, é tido como assim, ele trabalha poluindo o meio ambiente, mas se tem investido em tecnologia, diminuiu muito. Acabei de falar de 2023 para cá, o Euro 6. O Euro 6 polui 76% a menos que o Euro 5. Que, comparando com o início lá de 2011, 2010, é quase 100%. Então, não é mais um problema a poluição ambiental do veículo de transporte passageiro. Nós trabalhamos muito no Brasil na matriz energética do diesel verde. O diesel verde, segundo os estudos, ele contribui mais para o meio ambiente do que polui, porque na hora que você planta a cana, a folha da cana, ela gera crédito de carbono. Então, ela para de poluir tanto. É importante, até para diminuir a poluição, ter prioridade no transporte público. A viagem vai ficar mais rápida, gastar menos combustível, e o veículo dá mais viagens. Então, assim, você usa menos veículos. Os corredores exclusivos, a infraestrutura viária tem que ser feita para as pessoas deixar seu carro em casa e ter atrativo para andar de ônibus. Os países que fizeram isso teve sucesso total. Por exemplo, Bogotá. Muita gente deixa os carros nos terminais e pega ônibus. Tá certo? Isso, você falou do Canadá, né? Eu já visitei corredores de ônibus aí pelo mundo todo afora, né? De Hong Kong, Turquia, para todo lado. E tem prioridade no transporte público, né? Nós precisamos também que o Brasil passe a enxergar isso. Eu vou falar um pouquinho do custeio do transporte público. Hoje, agora, né, nós ficamos sabendo que passou no Senado um novo marco regulatório do transporte, acabou de passar agora de manhã. Ele traz uma certa segurança, principalmente para manter o transporte público via contrato de concessão, licitado, com respeito aos contratos, e ter as fontes de custeio extratarifária. Porque quem anda de ônibus normalmente tem um menor poder aquisitivo do que quem não anda de ônibus. Por que ele vai pagar gratuidade, pagar um tanto de coisas para outras comunidades? Você pega um estudante de classe
B, classe C, ele vai pagar a tarifa, ele vai pagar passagem para pessoas de classe D e E. Você pega pessoas que às vezes passam 65 anos, tem lugar que é 60, tem o poder aquisitivo muito na hora que o passageiro está do seu lado pagando a passagem para ele. Então, é justo, os programas sociais são justos, mas não pode ser pagando só quem usa o setor, tem que ser toda a sociedade pagando. Em diversos países pelo mundo, a França, por exemplo, 1/3 do custo vem do governo, 1/3 vem de um fundo que é criado pelas empresas e 1/3 vem do próprio usuário. A forma que existe, você não pode deixar essa conta só no usuário de transporte público. Tá certo? Senão o sistema só vai perdendo passageiro, o que vem acontecendo, e só vai deteriorizando. E quem precisa de usar vai acabar ficando sem condição de usar. E por isso que é importante esse novo marco regulatório para a gente falar de contrato, com obrigações e transparência da nossa parte. Nós também temos que ser transparentes, nós temos que ter nossos balanços auditados, prestar nossas contas, cumprir nossos horários, está tudo certinho, verificar se nós estamos eficientes com complemento de viagem, complemento de horário, para as pessoas acreditarem no transporte público. Porque também ficar querendo que o governo põe dinheiro, põe tudo e não tem eficiência, não tem transparência, isso não vai existir. Isto é uma luta permanente, né? Aí vem muito o trabalho das entidades de classe. No transporte de passageiros, nós temos os sindicatos, as federações, as associações nacionais, a NTU, Transporte Público Urbano, a ABRAT, Transporte Intermunicipal e Interestadual, e a CNT, através da Confederação Nacional, que quem cuida disso é a Seção 1 de Passageiros, que eu sou presidente, tratando direto com o presidente Wander, da CNT, estante de necessidades e demanda que existe. Eu tenho um departamento na CNT só para acompanhar essa movimentação no Congresso Nacional, com várias pessoas envolvidas, porque aparece muito projeto que não tem uma visão ampla de como o setor precisa de funcionar e que traz muito ônus, muitos encargos, muito prejuízo para o setor. E parece bons também, é claro, mas a gente tem que ter constantemente esse contato com as autoridades executivas, legislativas e com os formadores de opinião pública, a imprensa de modo geral, mostrando as necessidades do setor. É o papel das entidades de classe. Olha, eu vejo de maior importância porque vai trazer a cultura do transporte, contar um pouco da história, né, para quem está chegando agora, ver o que já ocorreu, né, para a gente ter uma experiência para melhorar para frente e ver o que já aconteceu e as dificuldades, que hoje eu estou falando aqui de dificuldade, mas já foram enormes, né? Como já tem bastante tempo que eu estou com a entidade de classe, os pioneiros do transporte intermunicipal de Minas Gerais, eles andavam com isso com enxada dentro, não tinha estrada. Pega o senhor Abílio Gontijo, essa turma aí, é uma história, né? Na Segunda Guerra Mundial, ele teve que fazer carro a álcool para poder andar. Então, assim, tem uma história muito grande dos pioneiros do transporte e o Funtran vem trazer isso, essa memória, as pessoas verem, nós víamos tempo como participar, assistir. É um trabalho que eu só tenho que parabenizá-los. Acho que vem contribuir muito para a história do transporte, até porque o transporte, como eu estou falando aqui, precisa de evoluir. Eu tenho que ver o que foi feito, o que teve de história, o que nós temos que melhorar. As faculdades de transporte, os cursos de transporte que tem hoje já no CEPET, na Universidade Federal, formação de gente, pós-graduação em transporte, cursos superiores de transporte. Então, precisa de ter onde pesquisar, onde buscar e ter um embasamento técnico e jurídico para isso. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte, Confederação Nacional do Transporte.